Olá, muito boa noite. Está começando com vocês o programa Atividade há 29 anos no ar, 3 décadas completadas agora em janeiro, do programa nesta formatação mais longevo e representativo e respeitado da televisão do Rio Grande do Sul. Criado pelo jornalista José Silva, hoje nosso diretor-presidente aqui desse grupo de jornalistas, advogados, profissionais liberais que desfilam aqui pela bancada trazendo a sua opinião independente. A você, telespectador, que ao longo de todo esse tempo sempre foi fiel ao programa Atividade, porque confia naquilo que se diz aqui nas opiniões manifestadas pelos seus integrantes. Neste momento, a temperatura aqui na zona norte de Porto Alegre, onde ficam os estúdios da RDC TV, canais 24 e 524 da Claro Net TV, 26 graus centígrados, 18 horas e 58 minutos. Está começando com vocês o programa Atividade. Eu já vou apresentar nossos integrantes da bancada hoje, essa gurizada que está aqui hoje. Govinatsky, obrigado pela tua presença mais uma vez. Obrigado, a gente que agradece aí a oportunidade. Cláudio Candiota. Agradeço pela gurizada também. Essa gurizada, temos que nos chamar de gurizada. O guri mesmo está ali do outro lado. Sim, aqui tá ali, nós aqui somos de outra geração. Né? Sérgio Piroto, obrigado pela presença. Satisfação enorme. Viu só? Então tá. Então com esse time, essa bancada aqui qualificada, nós vamos começar o programa aqui, como sempre, né? É a tradição aqui do programa Atividade, começa analisando, é uma análise que nós fazemos, não somos profissionais nessa área, não somos pagos para isso, mas damos a nossa opinião sobre esporte, sobre futebol. E nós temos aí amanhã, nessa terça-feira, dia 16, lembrando que hoje, 15 de novembro, esqueci de dizer no começo, 15 de novembro, data da proclamação da República, no dia 15 de novembro de 1889, portanto, há 132 anos. Eu diria que, na verdade, hoje, eu não sei se nós somos uma república, né? Ou uma respública, porque o Brasil, daqui a pouco nós vamos analisar isso, o Brasil hoje, de certa maneira, é dirigido por gangues no judiciário, gangues na política, gangues no sindicalismo, gangues por aí afora, entendeu? E por isso que nós estamos nessa situação. O Brasil está sem rumo e aquele que quer exatamente trazer um novo rumo para o país é bombardeado de todo que é jeito para não dar certo. Ou seja, o Brasil ainda vai lutar muito para manter a sua democracia, as suas liberdades e o rumo para ser uma nação realmente respeitável do ponto de vista global. Bom, o esporte amanhã, o Grêmio joga contra o Bragantino, é o Red Bull, né, o Govinatsky? Red Bull, o Red Bull, o famoso Red Bull. É, o famoso Red Bull. E o Grêmio, afinal de contas, nós gremistas, eu acho que aqui eu e o Candiota é gremista porque a mulher dele é gremista. Toda a família, eu sou gremista também. Você é gremista por osmose. Não, eu sou gremista há bastante tempo, mas eu só não sou fanático por futebol. 3 gremistas e 1 colorado, que como sempre dá 3-1, 4-1, 4-0, enfim. Mas de qualquer maneira o Grêmio joga amanhã. Eu não tenho muita esperança, Perotti, vou começar por ti aqui, a gremista, porque o Grêmio tem demonstrado nas últimas rodadas que ainda não conseguiu se afirmar para poder realizar aquilo que hoje, claramente, a gente sabe que vai ser um milagre o Grêmio se salvar de voltar pela terceira vez para a segunda divisão do profissional brasileiro. Peroto, tu tens alguma esperança ainda? Não, eu já tirei a toalha, porque uma das coisas que eu tenho um monte de defeitos, mas eu não sou hipócrita. Não adianta. Claro que meu lado torcedor, eu até enquanto tiver 0,001% de chance, eu vou ter esperança, não está acendendo vela. Mas à luz da razão, eu já joguei a toalha 3, 4 jogos atrás, antes do Grenal ainda. Essa que é a verdade. Nem tem mais argumento, porque acho que tudo que tinha que dizer foi dito aqui. O que a direção fez contratando mal, o que o time fez, às vezes, se jogando as cordas, querendo mandar no vestiário. Agora há pouco disseram que o Diego Souza andou brigando com o treinador, já mandaram embora 2 treinadores, Thiago Nunes, o Felipão. Né? Não tem gestor no futebol do Grêmio, o Renato mandava em tudo, quando saiu ficou tudo jogado às traças. Então é diretoria, um pouco dos treinadores com culpa e um pouco dos jogadores. Então, considerando isso tudo, é lamentável. Se a gente for pegar na história, se verificar os times que caíram para a segunda divisão, a gente vê times assim se arrastando, times com débito. Hoje mesmo o Sport não paga salário dos jogadores. O Vasco, normalmente, quando caiu, os anos que caiu, timezinho fraco pra caramba, com folha atrasada também. Quer dizer, os times caindo pelas tabelas, literalmente. Como a Chapecoense está com grande dificuldade, quer dizer, está escrito na testa, segunda divisão. Agora vem para o Grêmio, tu pega jogador ganhando mais de R$1 milhão. E ganhando em dia.
em dia, o clube com dinheiro. Então isso que é um sacrilégio, isso que não se entende. Como é que conseguiram fazer isso? E pior que a única coisa que está funcionando no Grêmio ainda, que é o superávit financeiro, apesar que jogaram o dinheiro no lixo com contratações erradas, indo para a segunda divisão nós vamos perder no mínimo 100 milhões de reais. De cota de TV e tudo mais. Aí vamos começar, vai diminuindo o número de sócios, diminui o patrocínio e por aí, então vai penando como sempre acontece com o time da Série B. Aliás, há outro sintoma, Peroto, que tu falaste aqui, já imagina-se que o Grêmio já está na segunda divisão. Por quê? Os jogos da segunda divisão, quando é que é? Terça e sábado. O Grêmio tem jogado terça-feira e sábado. Né? Então o Grêmio na primeira divisão já está jogando terça e sábado, nos preparando, né, para aquilo que certamente eu não tenho quase que... Evidentemente que há um resto de esperança, mas eu não... Agora, Silvio, o que me preocupa, já que falou na Série B, terça e sair da Série B. Eu assisto também Série B, assisto tudo, assisto até a Série C. Tem o Ipiranga de Erechim, que é a minha cidade natal, né? Quase que o Ipiranga... O meu Criciúma. E aí o que aconteceu? Os 6 clubes que estão lutando pelas 4 vagas, o Grêmio acho que não ganha de nenhum deles. Estão fortes, está difícil. Sem contar, não estou contando, o Vasco e o Cruzeiro. Então, quer dizer, vai se embolar e vai ter dificuldade de voltar depois. O problema é que o Cruzeiro não volta agora, né? O Cruzeiro já está quanto? 2 anos. Terceiro. É o terceiro ano o Cruzeiro. Então, realmente o Grêmio... E até o Cruzeiro, se ficar e vai ficar lá... Né? O Cruzeiro estava festejando agora ficar na segunda divisão, porque quase foi para a terceira. Então tem o Cruzeiro, tem o Vasco, se for o Grêmio, Cruzeiro, Vasco e Grêmio, são 3 times para 4 vagas. E esses que estão subindo, só para ter uma ideia de quem são times fortes, jogam por um prato de comida, mordem. É verdade, mordem. Aí quando eu vi, só para terminar, Silvio, quando eu vi o centroavante do Grêmio, o Diego Souza, a passos de cágada, impedimento 3 ou 4 vezes, porque ele não conseguia voltar para ficar em posição de não impedimento, depois que ele, sabe? Não dá. O Govinatski, de centroavante do Grêmio, faria gol. Ele está feliz da vida, olha o sorriso dele. O Govinatski foi centroavante de futsal, que era goleador, que o Govinatski, se tivesse em forma, se fosse... Mas até tu... Guarani Futebol Clube de Camaquã. E era goleador, né? Metia para dentro, né? Ô, Govinatski, me conta uma coisa, Govinatski. São 2 coisas frustrantes na minha carreira esportista. Esportista e artística, né? Esportista, futebol. Nunca consegui jogar futebol. E artística, nunca consegui tocar um instrumento. Então, me restou estudar um pouco. Foi a única forma. São os 2. Não, aqui, ó, tem um instrumento que ele toca, né? Que é flauta, né? E baita flautista, né? Esse baita flautista. Bom, vamos começar com o Grêmio, Govinatski. O Grêmio joga amanhã contra o Red Bull. Red Bull, o Bragantino. Aqui em Porto Alegre. Como o Colorado está torcendo pro Grêmio ou pro Bragantino? Não, eu não as pessoas não entendem isso. Eu sou colorado há muito, desde que comecei a torcer para futebol, eu comecei a torcer para o Internacional. Internacional daquelas épocas lá, então, fantásticas, né? Que era o rolo compressor e por ali, então a gente tinha aqueles grandes jogadores que jogavam por amor à camiseta. Tipo o Claudio Miro, jogava por uma caixa de cerveja e agradecia a Antártica pelas brambas que mandou para ele. Então era realmente eram outros tempos e o futebol tinha um significado muito maior do que hoje, porque não existia todo o comércio que existe hoje em relação aos jogadores. O jogador começava num time e terminava no time. O Grêmio tem grandes figuras assim que passaram pelo Grêmio e só tiveram um único clube, o próprio Grêmio Futebol Porto Alegrense. O Internacional também. Mas em relação ao Grêmio, hoje, eu entendo que o Grêmio teve um problema muito sério quando endeusou Renato Portaluppi. E aí sim, aí foi realmente o problema que entregou o Grêmio para o Renato Portaluppi. E o Renato Portaluppi, como qualquer um de nós, tem as suas características, ele tem as suas características dominantes, né? Predominantes e dominantes, né? E então aquele elenco ali estava na mão dele e ele fazia o que queria com aquele elenco até certo ponto, chegou num certo ponto que ele realmente perdeu o poder sobre o elenco. Isso acontece, não é? Não existe um líder assim que fique muito tempo no futebol sem a perda do poder em determinado momento.
E aí, com o estátua e tudo, o Renato se tornou uma figura intocável dentro do Grêmio. A direção não mexia com ele, ninguém mexia com ele, nem a imprensa podia questionar, porque o Renato só faltava, ele xingava, só faltava bater nos repórteres. Então, no momento que o Renato largou o elenco se tornou, na verdade, um elenco desprotegido. E aí acabou a história de liderança, acabou também vestiário, acabaram as autoridades, e isso trouxe para o Grêmio uma perda muito grande no que diz respeito à unidade e principalmente no que diz respeito à produtividade. O que acontece é que o Grêmio tem um grande elenco, isso é verdade individualmente, tá? O Grêmio tem dinheiro e o Grêmio tem condições, sim. Não sou tão pessimista, porque nós passamos por isso, Peroto. Em 2017, nós fomos para a segunda divisão com muitos problemas muito maiores, inclusive problemas de denúncias junto à direção, etc., que não tem no Grêmio. Problemas de falta de dinheiro que não tem no Grêmio. O Internacional passou pela segunda divisão em 2017, nem campeão foi, fez uma campanha medíocre, voltou e conseguiu se erguer. O ano passado quase foi não foi campeão, é o ex-campeão de tudo, né? Mas olha aqui, ó, Peroto, tá? A flauta não adianta. Flauta trocada não dói. Ex-campeão de tudo. Não, campeão uma vez é campeão sempre. Tá? De tudo? Não tem. Foi pro inferno, mas não quis abraçar o diabo. Não, mas a Série B, tá? A Série B é o inferno mesmo. Não. O cara quer sair de lá do jeito que puder. Viu? Tá? Pior do que disputar a Série B é disputar e não ser campeão. Não, ninguém está interessado em ser campeão da Série B. Pior, olha, ser campeão da Série B conta tanto quanto ou menos do que ser vice no Brasileirão, como fomos o ano passado. E ser vice da Série B não é pior? Não, tanto faz, não conta nada. Aquilo é purgatório. Vamos ouvir aqui o Cláudio Candiota. Cláudio, a família lá gremista, como é que está vendo esse destino? Olha, acho que nem minha neta está assistindo o jogo do Grêmio atualmente. Não, mas olha, eu não entendo nada, vocês sabem que eu não entendo, mas eu escuto vocês aqui. E é difícil. Como é possível uma equipe milionária não ganhar jogo? Os caras não querem jogar, então eu me imagino como empresário que tem que administrar uma empresa com um número X de colaboradores. Ninguém quer trabalhar, toca todo mundo na rua e refaz, e contrata gente nova, faz um time novo, porque se um time que um jogador ganha 1 milhão, 1 milhão? 1 milhão e 400, como é que 1 milhão e 400, ele está perdendo para times que soma todo mundo, não dá 1 milhão e 400, então, por favor. Se tu tivesse uma empresa, terceiriza, então. Eu vou terceirizar para essa empresa que tem todo mundo somado a 1 milhão e meio, vende todos os jogadores e contrata os caras aí e faz um time novo. O Candiota diz que não entende de futebol, não sabe de futebol, que se baseia pelo que a gente fala por aqui, claro, por ouvir rádio de vez em quando, mas a lógica da administração do futebol é a lógica de administração de qualquer negócio. É uma empresa. Essa equipe não está funcionando, demite todo mundo e contrata a gente nova. O Grêmio tem escola, vai prestigiar os caras lá que estão na escola do Grêmio e vai gastar muito pouco. Fatura, vende esses camaradas que ganham os milhões e não jogam nada. Pegar essa deixa... Se eu disse alguma besteira, me desculpa. Tá bem, eu quero pegar a deixa do Candiota justamente, isso que o Silvio provocou também, a filosofia de uma empresa. Já viram um ditado que diz assim, nunca contrate alguém que você não possa demitir. E ainda no que a gente discute muito aqui nessa mesa, o serviço público, que as pessoas têm estabilidade e aquilo fica lá, aquela malemolência, e é um dos problemas do serviço público. Pois o Grêmio não se encaixa nisso aí, se encaixa no quê? Contratou medalhões que ficavam lá sendo protegidos pelo próprio treinador, e gente com um contrato milionário que vai até 2023, 2024 e não pode demitir. Então estão lá. O Rafinha, os jogadores com o Renato foram na casa do Romildo Bolzan, exigiram trazer o Rafinha. Está aí um cara que ganha quase R$1 milhão e vai lá, bate o pé com o treinador, manda no vestiário e tem um contrato milionário para lá frente. Então não pode demitir esse jogador. Quero ver na Série B como é que vai ser. Sabia, Candiota, tu não acompanha o futebol, que o Grêmio tem uma folha paralela de milionária que ele paga de jogador que teve que mandar embora, que está pagando. Aquele goleiro que era do Santos e jogou no Grêmio, o Grêmio está pagando metade do salário. O Grêmio paga metade do salário para um monte de jogador. Está entendendo? Então, esse modo que tu diz, demite e troca na empresa bem administrada, assim. E outra coisa, né, Pedro? Está mal contratado, então. Se nós pegássemos, né, o Govinatos, que aqui que acompanha também o futebol, pegarmos assim, os times do Grêmio e do Internacional, que foram grandes campeões. Internacional campeão brasileiro, Grêmio campeão também brasileiro, campeão da América, Inter do mundo, Grêmio também.
os jogadores que estavam nesses times, a maioria eram da onde? Da base, tanto do Inter quanto do Grêmio. Ou então jogadores trazidos, como o caso do Grêmio com o Jardel e o Paulo Nunes, o Internacional com outros jogadores também que vieram. Mas barato, vieram baratíssimos, jogadores que já não eram úteis. Então, não dá certo trazer milionários, jogadores de alto custo. Medalhões, porque não dá certo. O Flamengo uma vez fez um time que era o Ronaldo, Romário e Sávio, ataque dos sonhos. Não ganhou nada. O ataque dos sonhos, Ronaldo, Romário e Sávio. Que era o sonho de todo flamenguista. Não jogaram nada e o Flamengo foi lá para o fundo, quase foi para a segunda divisão. Então, tem que aprender essa lição, né, o candidato? A lição é essa aí. Eu até nem sabia que não podia demitir os caras. Então, tu não contrata não cara, tem nem dinheiro para demitir. Mas que diabo de contrato é esse? Mas até não dá para demitir por causa do salário. Tem que pagar, não tem dinheiro para pagar. Até por isso. E agora então eu imagino que vai ter essa perda aí na segunda divisão, então os caras vão ter um time. Não dá para entender. Candidato, quer ver tu ficar terrivelmente chocado? Um jogador só chamado Everson, não é o Cebolinha, Everton, veio de São Paulo. Ele ganha 530 mil reais por mês. Ele nem farda. Ele só vem treinar e vai para casa assistir o jogo do Grêmio na televisão. Que maravilha. O que tu acha? O contrato. Ele está nem preocupado, o contrato dele vai para mais um ano. Peroto, mas isso aí não é só uma infelicidade por parte do Grêmio, isso aí existe em todos os clubes praticamente no Brasil. Tá? Esses jogadores que são enfiados goela abaixo ou por algum tipo de combinação com alguém do próprio clube, seja treinador, seja diretor de futebol, mas isso aí acontece. Tá? O que eu vejo é o seguinte, é que os times de futebol, os clubes de futebol, eles se preocupam com 3 fatores, né, dos jogadores. É o físico, o tático e o técnico. Tá? Mas eles não se lembram de um 4º fator, porque essa gurizada, tá? Eles são jovens, são muito jovens. E mais do que isso ainda, eles são jovens, muitos deles, a maioria deles vem de famílias humildes, de repente estão cheios do dinheiro e eles acham que aquilo não vai acabar e o futuro a Deus pertence, porque ali, né, eles têm aquilo como interminável, como eterno. Então, se não preparar a cabeça dessa molecada com um 4º fator, que é um fator psicológico, um fator extremamente importante, tá? Realmente perde-se o controle do vestiário, formam-se falsos líderes, né? Formam aqueles formadores de opinião e principalmente aqueles caras que fazem os grupinhos paralelos, enfim, né? E deturpam totalmente o elenco. O Internacional está se preocupando com isso. Acho que uma coisa que está muito bem dentro do Internacional, inclusive tem uma equipe, tem uma psicóloga, enfim, né, que faz esse trabalho junto aos jogadores, né, trabalhar a cabeça da gurizada. Né? Então, o 4º fator, técnico, tático, físico, mas também o psicológico. Perfeito. Candidato. Só para não encerrar o momento esporte aqui, porque na verdade a gente vocês falam praticamente futebol, né? Mas tem que fazer um registro ontem da vitória do Lewis Hamilton. Muito bem. Né? Que foi um negócio, porque ele foi penalizado duplamente. Tinha lá uma alteração no carro, lá no aerofólio, ele perdeu 20 posições. 2 milímetros, olha a rigidez, 2 milímetros. Largou em último lá naquela sprint, que é uma corrida curta que classifica para a corrida principal, que era ontem. O cara largou em 20º, chegou em 3º, 2º, nem me... Depois foi punido com 5 posições, largou em 10º e ganhou a prova. E recuperou uma cena que a gente já tinha... quase não esquecido, porque é inesquecível, que é aquela cena do Ayrton Senna que pegava a bandeira lá no meio da pista e saía circulando com a bandeira do Brasil, e ele prestou essa homenagem à torcida, que tinha mais de 100 mil pessoas ontem, o autódromo praticamente lotado, e ele deu aquela de Ayrton Senna, né, foi ovacionado pela torcida, foi muito legal. Depois ele botaram lá no pódio um mecânico que é brasileiro, que trabalha na equipe Mercedes. Ele passou a bandeira para esse mecânico. E hoje eu soube que o Pelé deu uma camiseta da seleção brasileira para ele, para o Lewis Hamilton, autografado. Então foi um gesto, um momento bacana. Sensacional, só que tem uma coisa, né? Esse gesto do Hamilton certamente não satisfez um segmento importante da sociedade brasileira. Tu diz os vermelhos. Não, que preferia outra bandeira. E até não gosta dessa bandeira. Sim, tinha que ter lá uma bandeira comunista. Então, certamente, alguns vão... as redes sociais essa semana vão certamente manifestar isso aí. Mas eu quero comentar sobre isso, Silvio, porque não dá para deixar passar batido, né? Um jornal de grande circulação, aqui todo mundo sabe, né?
impressionante, né? Os caras falaram nesse fato, Candiota, falaram, como todos falamos, né? Um gesto importante, um gesto bonito, simbólico do Lewis Hamilton conosco e com o nosso povo, né? E aí diz assim, olha o comentário da matéria, né? A bandeira que está sendo utilizada politicamente para fins não tão recomendáveis, para fins não tão patrióticos. Então, quer dizer, se referindo às nossas manifestações, se referindo a nós que saímos da rua enrolados na bandeira do Brasil com o maior orgulho, né? Buscando revitalizar, buscando resgatar o que a esquerda jogou fora, jogou no lixo com bandeira de Cuba, com bandeira vermelha, né? E dizendo que isso não é fim patriótico, que que é mero fim político. Pô, pelo amor de Deus, né? Eu estou aqui no lugar do nosso querido saudoso Ayrton Bernardoni, né? Então eu vou repetir aquilo que dizia o Bernardoni, tá? Essa cachorrada que pare de dizer bobagem. Não, são esquerdopatas, porque se eles observarem as eleições da maior democracia do mundo, aqui não é democracia, aqui é uma coisa. É uma coisa. Não dá para chamar mais nem de simulacro. A partir do momento que tu tem jornalista preso, deputado preso. Eu escutei uma entrevista daquele deputado... Daniel Silveira para... Que foi ameaçado hoje de novo. Ele não pode mais dar entrevista. Pode dar mais entrevista. É uma coisa nunca vista. Ele contando porque foi preso, assim, uma vergonha. Já está proibido da entrevista. Então, assim, é um absurdo. Então, isso aqui é uma ditadura. Isso aqui, quem quiser fazer de conta que é democracia, vai lá, faz de conta que vota, o cara faz de conta que foi eleito. É um faz de conta. Então, e é um faz de conta desde 1988, vamos deixar bem claro. Então, a Constituição brasileira implantou o socialismo no Brasil, criou castas, deu direitos e nunca vistos em Constituição nenhuma, criou 59 mil indivíduos com foro privilegiado, criou o país da impunidade com aquela cláusula que diz que ninguém será considerado culpado, é um paraíso, é uma vergonha, entendeu? Então esse é o Brasil. Isso aí é o Brasil. E eles não estão vendo, esses indivíduos aí que fizeram essa reportagem, criticando os caras que fazem campanha ou defendem seu candidato com a bandeira do Brasil, esquecendo que na democracia, na maior e mais antiga democracia do mundo, os dois partidos fazem campanha com a bandeira do país. É verdade. Então você vai lá no Partido Republicano, na convenção do Partido Republicano, está lotado de bandeira americana. Você vai na convenção do Partido Democrata, só tem bandeira do país, dos Estados Unidos. Não tem bandeira comunista, nem socialista, nem de Cuba, nem coisa nenhuma. Os dois partidos fazem campanha com a bandeira dos Estados Unidos. Eu vivi, Gilmar, diante do que tu colocaste agora, para ouvir que usar a bandeira, o maior símbolo brasileiro, é colocado para alguns como pejorativo. Eu vivi para ver isso. Que absurdo. Absurdo. Na verdade, assim, para encerrar esse assunto aí, nós vamos tratar depois, quando nós falarmos no segundo bloco sobre a República, né, os 132 anos da proclamação da República no Brasil, mas só aproveitando isso aí que o governador falou, imagino que seja o jornal ali da Revista Ipiranga que tu te referes. Eu quero referir um outro jornal, que para mim poderia ter um grande abraço ao Dr. Gadré, que criou esse jornal, criou a Rede Pampa de televisão, mas o Sul está pior que a própria Zero Hora. É impressionante o noticiário do Jornal do Sul, completamente comprometido com uma escordopatia. Hoje, as informações que ele faz, eles dão opinião, eles não dão informação, sempre contra o governo. Doutor Gadré, o senhor tem uma história maravilhosa de criação dessa empresa, o senhor é um dos grandes empresários da comunicação do Brasil. Eu acho inadmissível que se permita que jornalistas esquerdopatas vendidos, impatriotas e, sobretudo, aqueles que desrespeitam a própria missão do jornalista, que é informar e informar a verdade. Então, eu acho que é hora de dar uma mudança aí no Ossul, aí, porque o Ossul vem ganhando mercado e, dessa forma, ele vai exatamente perder aquilo que já conquistou, porque o jornal, o senhor sabe muito bem, doutor Otávio Dumit Gadré, jornal, televisão e rádio, eles têm uma grande moeda e um grande valor, que é a credibilidade. E isso se construiu, mas também construiu ao longo do tempo, mas se perde em alguns segundos. Vamos falar do Banrisul, que tem uma credibilidade enorme, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas no Brasil inteiro. O Banrisul Afinidade. Afinidade é o segmento do Banrisul para clientes selecionados. Vamos ouvir essa mensagem do Banrisul sobre o Banrisul Afinidade. Afinidade não é só compartilhar interesses, é surpreender, é fazer mais, é ir além do esperado. Afinidade é o segmento do Banrisul para clientes selecionados,
com consultoria especializada, assessoria de investimentos, espaço com atendimento personalizado e serviços exclusivos. Quer saber mais? Fale com o seu gerente ou acesse banrisul.com.br/afinidade. Muito bem, aqui vamos começar aqui, o Govinatsky, Candiota e Perotto, o nosso tour gastronômico. Vamos começar lá pelo Armazém do Queijo, na Empório Gourmet, do empresário João Tumeleiro, Casa Nova. Um grande abraço ao João Tumeleiro. Não fui aí ainda, João, mas essa semana prometo vou aí, porque realmente está espetacular a nova loja aí, lá na Tarso Dutra, 170, bairro Petrópolis, Armazém do Queijo, padaria, queijaria, mercearia gourmet em Porto Alegre, claro. Uma ótima oportunidade para quem aprecia o sabor da Serra Gaúcha aqui na capital. Antigamente, Govinatsky, Perotto e Candiota, nós íamos a Gramado para poder apreciar essas delícias da culinária gaúcha. Hoje temos aqui e isso é proporcionado pelo Armazém do Queijo. Então agora, lembra aí, lá na Senador Tarso Dutra, 170, Petrópolis, aberto entre segunda e sábado, das 9h30 às 19h30. E olha aqui as delícias. Queijos frios, especiarias, conservas, pães, massas, pizzas, chás, biscoito, geleias, doces, patês, vinhos espumantes, salmão, camarão, pato. O Perotto gosta muito, tem marreco lá, também marreca, cestas para presentes, pratos prontos, tudo lá no Armazém do Queijo. Realmente vale a pena uma visita lá, o Candiota já esteve lá, ficou impressionado de ver, eu acho que cada um que esteve aqui, e todo mundo que vai lá fica impressionado. É uma delícia, sai de lá maravilhado com essas especiarias oferecidas lá pelo Armazém do Queijo, Empório Gourmet, do nosso João Tumeleiro. Parabéns, João, uma casa cada vez mais bonita e certamente ela reflete hoje o sucesso, né, o Govinatsky, que a Armazém do Queijo já conquistou no mercado da culinária, né, do Rio Grande do Sul. Vamos falar um pouquinho agora do nosso supermercado Zafari, claro, eu estou falando. E o Zafari tem uma frase, tem um slogan sensacional, que é o seguinte: a vida acontece quando a gente se encontra. Quando a gente se encontra com os produtos do Zafari, o atendimento do Zafari, o clima criado pelo Zafari nas suas lojas, ali a vida também acontece. Como acontece quando você se reúne com as pessoas ali, amigos, né, que estão também compartilhando com o supermercado Zafari, seja qual for a unidade do Zafari aqui em Porto Alegre ou fora de Porto Alegre. A vida acontece quando a gente se encontra, claro, num supermercado Zafari. Acompanhe. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Muito bem, supermercado Zafari. Aqui a sua sede pede saúde, pede o melhor, claro, pede o quê? Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Suco de laranja, suco de uva 100% natural e, importante, sem adição de água e sem adição de açúcar e conservantes. Sucos Petri, hoje aqui em homenagem ao Candiota, que prefere o suco de laranja, nós estamos servindo o suco de laranja para a bancada do Atividade nesta segunda-feira, que estamos comemorando aí a proclamação da República, 132 anos. E vamos falar um pouquinho de uma empresa estatal que agora precisa e vai ter condição de dar uma grande esticada, uma grande ampliada nos seus serviços aqui no estado, que é a Corsan, a Companhia Rio Grandense de Saneamento. A Corsan está em processo de evolução para acompanhar, veja bem, para acompanhar as transformações do setor, buscando novas alternativas de financiamento, inclusive, para cumprir os compromissos assumidos conosco, com nós gaúchos. Tudo para garantir o tratamento e o abastecimento de água, a coleta e o tratamento de esgoto, indo além de soluções ambientais que protegem o meio ambiente e o futuro das próximas gerações. A Corsan diz assim, que evoluir nos define. Governo do Estado do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Acompanhe. Sabia que o saneamento básico é muito importante para a saúde, para a educação, para a renda, para o meio ambiente, para uma vida melhor. A gente sabe. Por isso, destacamos a importância da universalização do saneamento e a entrada de recursos privados para acelerar um serviço que é para todos. Corsan, evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas.
Muito bem, eu quero mandar um abraço para 2 telespectadoras, a doutora Cristiane Carvalho, da Advocacia e Consultoria Jurídica. Doutora Cristiane, muito obrigado por estar assistindo ao nosso programa, e também a jornalista que está aqui agora, Andréia Gressani. Andréia Gressani, que é uma jornalista de bastante atividade, conhecida no meio de televisão do Rio Grande do Sul. Andréia Gressani, parabéns aí também pelo teu trabalho. Obrigado pela audiência aqui no Atividade. Bom, tá na hora dos abraços já, Silvio? Não, aqui foi, ela pediu agora que mandasse, porque mas eu tô com uma telespectadora lá, também pedindo um abraço aqui, viu? Toca a ficha. A Carol Werner está nos assistindo. Ela, na verdade, ela não assistia esse programa. Agora ela está assistindo o programa e vai passar a ser assistente assídua do Atividade. Tu sabe que tem uma coisa interessante, né? O Ibope eu acompanho muito, porque eu estou há 50 anos nesse meio, há 71 eu comecei. E, na verdade, o Ibope, ele divulga durante várias oportunidades do ano, a questão da audiência de televisão, horários mais nobres e tal. E quando há um feriado na segunda-feira, a audiência de televisão cresce mais do que em dias normais de segunda-feira. E é explicável, as pessoas estão em casa, né? Muitas viajaram, já voltaram, estão mais cedo em casa porque não estão trabalhando, então a audiência aumentou. Parabéns a vocês que estão pela primeira vez acompanhando a atividade, que consigam, né, nos acompanhar sempre e se tornar também fiéis espectadores aqui da atividade. Vamos começar com o Candiota aqui, Candiota. É importante, hoje nós já, de certa maneira, pincelamos algumas coisas que eu gostaria de também reforçar aqui, que é essa questão da República Brasileira, né? Nós proclamamos há 132 anos, em 15 de novembro de 1889, a República Federativa do Brasil, mas hoje temos um país aí que não se sabe por onde que vai, né, Candiota? A República fez bem ao Brasil, a monarquia poderia voltar, sei lá, como é que tu está analisando isso, embora nenhum de nós seja historiador aqui, né? Eu não tenho ilusão com relação ao Brasil. O que a gente está vendo aí é que a própria República, né, a proclamação da República foi um golpe. A partir daí, o que se viu foi a cada X anos, 2, 3 décadas, tem outro golpe, e às vezes tem contragolpe. E o Brasil não consegue se estabilizar. O Brasil foi descoberto em 1500, os Estados Unidos em 1492. Olha a diferença de um país para outro. Então, eu vou achar que a República fez bem. O Brasil, ele vinha vindo como um país que tinha o país do futuro, não sei o quê. Estamos vendo aí o que está acontecendo, e tem um contingente relativamente grande de indivíduos querendo trazer de volta um indivíduo condenado a 27 anos de cadeia, quando ele hoje parece que andou falando contra o juiz Sérgio Moro, esquecendo que a condenação, tanto a do Sérgio Moro quanto a da juíza Gabriela Hart, foi confirmada aqui pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, um dos mais respeitados, se não o mais respeitado do país e o mais técnico do país, confirmou as sentenças, porque havia um oceano de provas em cada processo. O STJ confirmou a decisão do Tribunal Geral Federal da 4ª Região, inclusive com certidão de trânsito julgado, e nesse faz de conta que é democracia, o indivíduo dá uma liminar, cancela tudo e aí vai para a votação. O que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal foi indicado por socialistas que assaltaram o Brasil lá em 1988 e vieram embora, fazendo troca e compra e venda de cargo. Então, eu não tenho nada para comemorar, nem com proclamação da República, nem coisa nenhuma. Por mim, nem seria feriado. Nós temos mais é que trabalhar. O país está quebrado, o Estado está quebrado. Então, eu não... O pior de tudo, né? Não acho graça nenhuma, se quer saber. O pior de tudo é que não há esperança, né, o governador? A gente tem que ter, mas é difícil, né? E aí? Pois é, essa controvérsia da proclamação da República deixa todos os historiadores, não é, em dúvida em relação a que serviu a proclamação da República? A que serviu sairmos do Império, né, para a República? Há muitos historiadores, e não só historiadores, há muitos estudiosos, né, que entendem que foi um erro muito grande. Nós tínhamos um imperador nato, nascido no Brasil, Dom Pedro II, era brasileiro nato,
Portanto, ele tinha um grande amor pela pátria e ele fez feitos relevantes, fez obras históricas, fez coisas fantásticas para o progresso do Brasil, já naquela época. Mas houve uma perda de prestígio da monarquia, fatores religiosos, etc., e claro que fatores políticos, enfim, e culminou com a proclamação da República, que nem foi uma coisa muito bem elaborada, muito bem planejada. Foi a toque de caixa. Aquela história dos sonhadores e tal, que acharam que realmente estava na hora de acabar com o Império e implantar a República, que seria muito mais fácil de governar. Não sei. Ninguém vai saber nunca se foi melhor ou não foi melhor. Essa é a verdade. Uma coisa é certa, nós perdemos um imperador que tinha um amor muito grande pelo Brasil. Tanto que ele foi mandado embora às pressas, ele e toda a família real foram mandados embora às pressas. E esse homem que saiu daqui do Brasil corrido, ele morreu muito triste, ele morreu totalmente desolado com a perda que ele teve da sua terra natal, porque ele nunca mais voltou ao Brasil, e reza a lenda, e todos dizem que afirmam como verdadeiro, que ele carregava e pediu para ser enterrado com um punhadinho de terra do Brasil. Aliás, eu gostaria que o Perotto falasse um pouquinho sobre um assunto que é correlato, viu, Perotto? Que é o seguinte, um grande historiador, aliás, filósofo, chamado Tortin Veblen, ele se estabeleceu e se notabilizou ao analisar as instituições de cada país, e sobretudo as instituições dos países maduros, democráticos e desenvolvidos. E ele chegou à seguinte conclusão, de que um país é maduro, uma nação é grande, quando tem instituições maduras, sérias e independentes. Eu quero chegar nesse ponto, Perotto, para te provocar o seguinte, como é que nós vamos levar a sério um país, o Candiota, que hoje, por exemplo, a ditadura da toga está mandando e desmandando, está fazendo o que quer, quer dizer, tirando totalmente as nossas liberdades. Não há nenhuma instituição, nenhum deputado, nem no Congresso, nem no Senado, nem na Câmara, nem na OAB, nem na Associação Brasileira de Imprensa, que poderiam, de certa maneira, reagir a isto, estão completamente caladas, permitindo que aconteçam esses desmandos, que na verdade mostram que nós somos uma república e não uma república séria. É complicado, né, Perotto, tu querer chamar essa república, querer dizer que há democracia aqui, quando se vê hoje, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes ameaçando um deputado, né, que foi preso por opinião, e o deputado tem o foro privilegiado, o deputado tem a inimputabilidade das suas opiniões no exercício do cargo. Proibido da entrevista. Proibido da entrevista. Que país é este, afinal, Perotto? Tu disseste, os poderes eles têm que ser independentes e harmônicos. Então, para nós chegar no fundo do poço, que é o que eu acho que nós estamos em termos de instituições no Brasil, nós temos que buscar as causas. Como é que nós vamos chegar até aqui? E aí eu sempre volto lá, fazendo um corte na história, Candiota, que é importante a gente fazer um corte, senão eu vou ter que começar lá no nascimento de Cristo. Então eu tenho que chegar aqui, vamos em 64. Aí chega em 64, como é que andava o nosso país? Ele andava de mal a pior, com a economia afundada, país quase falido, e os comunistas querendo tomar conta. E essa foi a intervenção com o apoio da sociedade e dos meios de comunicação. Abre-se parênteses, a própria Globo, fez editorial. Ela quer esconder agora, mas fez. Então teve uma causa, um motivo. Os desdobramentos depois, que ninguém vai apoiar, se houve tortura aqui, tortura ali, ninguém fala. Então, depois desses anos, que alguns chamam de anos de chumbo, as instituições foram se aparelhando. As universidades, o meio da educação, os artistas, tudo mais, e foram se arregimentando. E o que aconteceu? A abertura democrática depois já começou com percalços já lá que o Sarney acabou assumindo. Olha o que o destino faz. O Sarney, que é um homem ligado à ditadura, foi o presidente na abertura democrática. Mas o fato é que a esquerda, que durante todos esses anos após a intervenção militar ficou assim, arquitetando uma forma de assumir com o apoio de muitos países de esquerda no mundo, assumiu e deu no que deu, todo mundo sabe. E não está admitindo essa reviravolta que a sociedade quis. E aí o que eles fazem? Aqueles que brigavam e se degladiavam entre si, porque inclusive o Lula não disse que o Supremo se acovardou,
Pois agora eles estão unidos à esquerda com os próprios ministros, que esse sistema falido escolheu eles para a Suprema Corte, e todos eles estão se articulando para tentar dar o bote novamente. Por linhas tortas, fazer o que eles não conseguiram durante 13, 14 anos, após assumir o poder, e deu no que deu. Então tu tem, por exemplo, um Supremo aparelhado com o quê? Com todas as pessoas com tendência de esquerda, nomeado pelo governo Lula e Dilma, a maioria. Aí se pega o mundo intelectual, se pega todos foram, os que estão lá, todos foram nomeados pelo governo de esquerda. Aí o Silvio falava em instituições, aí pega a imprensa e pega o mundo acadêmico, os intelectuais, todos eles com dinheiro, milhões despejados pelos governos, na grande imprensa e nas leis Rouanet da vida. Aí estão descontentes com tudo o que está acontecendo. Então, na verdade, as nossas instituições... Agora, o rei está nu. As instituições realmente, sem razão, estão periclitantes. O Supremo está no que está. Depois de soltar um deputado que foi preso pelo uso da voz, sem processo julgado, agora não pode nem dar entrevista. Então, realmente, nossas instituições estão corroídas. Aliás, aqui nesse programa, quando o Bolsonaro foi eleito em 2018, eu fui um dos que falou isso, o Candiota também, que eu me lembre, nós dissemos, e eu enfatizei muito isso aí, que o Bolsonaro, quando fosse assumir, ele iria primeiro ter que destruir para depois iniciar a reconstrução. O que é isso? Sim. Na verdade, a esquerda aparelhou o país, as instituições do país, de alto a baixo, de forma horizontal e vertical, tudo aparelhado, o judiciário, OAB, a imprensa, sindicatos, ONGs, enfim, todos os instrumentos... Todas as instituições oficiais e privadas foram aparelhadas pela esquerda, através de injeção de recursos, ganhando essas instituições pelo bolso. Então, o Bolsonaro que está fazendo, está destruindo isso, acabando com isso. Então, está reconstruindo o país a partir da destruição disso. E aí é que é o grande problema. Mas o aparelhamento começa na Constituição de 88. Sim. Ali, a Constituição tem cento e não sei quantos direitos e meia dúzia de deveres. Quer dizer, criou um Estado impossível de ser administrado. Quem disse isso foi o Sarney, que foi o primeiro. Ele foi lá e disse, olha, com essa Constituição o país é ingovernável. Como a Constituição instituiu uma ditadura socialista, fazendo de conta que é democracia, o resultado só podia ser a falência, porque 100% dos países socialistas faliram. O Brasil faliu também. Faliu na mão da Dilma, ok? Porque o ex-presidiário aparelhou e industrializou a corrupção e o roubo, etc., mas ao ponto de levar o país à falência mais rapidamente. Porque se continuasse na mão do PSDB, que também é um partido de esquerda, e que a gente votava por falta de opção, agora nós já vimos o Fernando Henrique apoiando o ex-presidiário, que é um ladrão. Foi condenado como ladrão. E dito pelo Fernando Henrique que era ladrão. Agora mudou. Não, e ele está lá na Europa às nossas custas, dizendo que foi absolvido, que não foi absolvido, coisíssima nenhuma. O partido do Vilmar. Mas agora, falar em aparelhamento, o aparelhamento não terminou ainda. Tá? Hoje nós temos o aparelhamento na Academia Brasileira de Letras. Quer dizer, uma instituição que foi instituída em 1897, para cuidar justamente da norma culta, cuidar justamente do cultivo da língua brasileira, inclusive com tratados importantes, unificando a língua brasileira, o português brasileiro com o português europeu, não é? E fundada para ter ali como membros pessoas de renomado conhecimento, com obras literárias, com livros, não é? Publicados. Agora virou também instância política partidária, política esquerdista, porque não resta nenhuma dúvida em relação à grande atriz Fernanda Montenegro, ninguém tira o mérito dela como grande atriz, ninguém tira mérito também do Gilberto Gil como grande cantor, agora não tem mérito para fazerem parte dos imortais na academia. Mário Quintana ficou fora. Entre outros grandes. Então, o Mário Quintana, o Carlos Drummond de Andrade, um monte de gente aí com obras literárias extremamente importantes ficaram fora. Mas então, Fernando Henrique Cardoso não. Fernando Henrique Cardoso é membro da Academia Brasileira. Não publicou nada, nenhum livro. Um dos cotados para essa assunção na academia era o aqui do Rio Grande do Sul, o Luiz Coronel. Luiz Coronel. Que merece muito mais, aí, do ponto de vista da complementando, ele foi candidato agora. Complementando o que vocês disseram, a quantidade de escritores que tem o Brasil
E tu vais me dizer que não tem nenhum melhor do que esses dois que foram indicados, que nem escritores são. Então, isso só acontece numa respubliqueta de bananas. O Brasil é um faz de conta, é um simulacro, não é mais nem simulacro de democracia, é uma coisa que está mais para ditadura do que para qualquer coisa semelhante a uma demorracia. Eu insisto nisso, porque eu falo isso há anos. Aí tem uma coisa, né? Tem muita gente que desfila por esses programas, inclusive até por aqui, de repente, que porque está desempregado, não consegue mais porque o governo Bolsonaro não faz esse negócio de compadrismo e vem aqui defender, vem nos programas de televisão defender a sua posição. São frustrados, ressentidos, que estão fora do mercado porque não tem mais aquele apadrinhamento. Então, isso foi umas coisas que o Bolsonaro fez. Acabou com essa coisa. Então... Mas a esquerda teve no poder desde 1988 até 3 anos atrás. O que eles fizeram? Destruíram o país. E o que pôde fazer o atual governo em 2 anos e meio? Até que fez muito. Até que fez muito. Até que fez muito. Porque pegou um país destroçado, todo aparelhado, aliás, porque também está aparelhado naquelas... Um ato muito simples, fechar a torneira, só isso. Só fechou a torneira. Aliás, o Bolsonaro ainda está resistindo. Olha, é complicado, porque os ataques de tudo que é lado, jogo baixo, né? Coisas assim inacreditáveis estão fazendo contra o presidente, mas como ele disse, né? Como é que é o slogan dele lá desde a campanha? Deus acima de tudo. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Então, realmente, ele é um cara de muita fé e eu acho que só Deus mesmo para segurar alguém que quer fazer tão bem para o país e que é destruído, que é massacrado, que é perseguido de maneira cruel e covarde por essas pessoas. Está um ex-presidiário lá na Europa por nossa conta falando mal do Brasil. Perfeitamente. Mentindo. É verdade. Pior é isso, né? E tem gente defendendo ainda, né? Minuto Simmers. Os médicos estão com a gente nos momentos mais importantes das nossas vidas, não é verdade? Desde a primeira batida dos nossos corações. Por isso, respeito ao ato médico e defesa à condição de trabalho e contrato desses profissionais é responsabilidade dos gestores e consideração de todos nós. Valorize os médicos, valorize a vida. Simmers, defender os médicos é defender a saúde. E agora vamos recomeçar a nossa caminhada, o nosso tour gastronômico, subindo ou descendo a Protásio, lá no Barranco, né? Há 52 anos no coração dos gaúchos. O melhor chopp, o melhor churrasco, na verdade, né? Olha aí um chopp maravilhoso, o ponto de encontro da capital gaúcha. Subindo ou descendo a Protásio, temos lá o complexo Barranquinho. Ambientes climatizados e também o ar livre. Imagina como deve estar agora o Barranco, né, com um dia de feriado, uma noite maravilhosa como temos aí em Porto Alegre, lá no local ao ar livre, lá do Barranco. Mas você tem também ao lado do Barranco, Barranquinho. Barranquinho, você pode fazer suas encomendas ou suas reservas para o Barranco ou para o Barranquinho pelos telefones. No Barranco é o 33 31 61 72 e no Barranquinho 30 28 23 10. Barranquinho, essa dupla aí da culinária do Rio Grande do Sul realmente nos orgulha muito, né? E a gente fica muito feliz quando está fora aqui do Rio Grande do Sul e as pessoas de lá, de São Paulo, Rio, seja onde for na Bahia, os baianos adoram o Barranco e elas falam muito bem e fazem uma referência ao nosso Barranco e ao Barranquinho. Realmente é uma coisa que muito nos orgulha, né, Candiota? A gente está fora e tu sabe que tu que recebe muita gente de fora, né? O pessoal adora o Barranco. Né? O Barranco é o máximo, né? Toda vez que eu recebo alguém de fora, eu levo lá. Perfeitamente. Olha que a Auxiliadora Predial, também uma empresa eminentemente gaúcha, que está agora, né, dando um grande salto, um grande voo na sua estrutura de expansão. Simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. A Auxiliadora Predial, o telefone da Auxiliadora Predial aqui em Porto Alegre, anote aí, é 51 32 16 6100. E em São Paulo, a Auxiliadora Predial, o Peroto, está subindo, está ganhando mercado, está ganhando terreno lá e ela luta lá em São Paulo com as grandes empresas do setor imobiliário, não só de São Paulo, mas também de fora do país, que tem investimentos internacionais lá nesta área. São Paulo, que é a maior capital da América. Telefone da Auxiliadora Predial em São Paulo, 11 23 48 40 00. Bom, tem muitos assuntos aqui, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre essa questão que o prefeito aí está preocupado, o prefeito Melo, com a barulheira, com a deseducação, né, de certos movimentos à noite em Porto Alegre, principalmente lá no bairro Moinhos de Vento. Como é que se resolve isso? O Govinato é um camarada que tem também da noite, nós sempre fomos mais da noite do que somos hoje, né? Mas a gente frequenta muito esses ambientes.
é muito complicada para uma administração lidar com esse tipo de problema, né? Esses barbados que vão bagunçar a noite. É bastante complicado, sim. Eu conheço bem a Cidade Baixa. Eu fixei residência na Cidade Baixa em 1977. E dali para frente eu vivo na Cidade Baixa, conheço bem a Cidade Baixa. De um bairro calmo, um bairro residencial, aos poucos foi se transformando num bairro boêmio, como é chamado hoje, né? E alguns falam como se fosse uma coisa muito linda, quer dizer, é tipo a neve, só vê a neve branca por cima, mas não vê a lama por baixo, né? Então isso que se tem nesses bairros. Agora, a migração dos jovens, isso vem acontecendo há muito tempo. Nós já tivemos lugares como, por exemplo, o Bar Ocidente no Bonfim, que era um bar, que era uma região muito bem frequentada. Naquela época tinha um vereador, saudoso vereador Isaac Ainhor, que lutou muito e conseguiu, na verdade, fechar os bares lá, e a população, essa jovem, foi migrando. Foi um pouco lá para o bairro Rio Branco e mais alguns outros lugares da cidade, mas encontrou acolhimento na Cidade Baixa. Pela extensão, talvez, enfim, né? Ali foi mais ou menos assim cristalizada a permanência dos jovens naquele bairro. O que acontece, né? Já foram tomadas várias medidas de fechamento, questão de horário, medidas restritivas daqui e dali. A pandemia no ano passado acabou bastante com a barulheira, mas agora voltou, e voltou como se não houvesse pandemia, não houvesse absolutamente nenhum problema de saúde pública. As noites de quinta-feira até domingo são, assim, muito, mas muito bem frequentadas. A população que frequenta toma conta da rua. Lima e Silva com República fecha praticamente a rua, né? E a medida que está sendo tomada, então, Silvio, pelo prefeito municipal, é uma medida importante, na medida em que proíbe o consumo, a venda da bebida para consumo na calçada, que é onde se criam as aglomerações e, obviamente, a bebida não vem sozinha. O grande problema não são os jovens em si. O grande problema é o tráfico de drogas que isso faz com que isso aconteça. A maioria dos jovens vão ali para se divertir, mas tem outros que vão para fazer comércio ilegal, né, de drogas. Enfim, a segunda-feira que passou, não lembro o dia agora, mas faz uma semana, um policial militar, não sei se da Polícia Civil ou da Polícia Militar, foi baleado por 3 assaltantes, né, em plena Lima e Silva, bem próximo de onde eu tenho casa ali na República. Tá? Então, essas coisas se repetem. Agora, como está atingindo outro bairro, então o prefeito se sensibilizou. O prefeito é muito sensível a todas essas situações, tá? Sempre foi. Então ele está realmente tomando medidas, e uma das medidas que está tomando, eu acredito que vai trazer efeito sim, que é essa questão de não deixar consumir bebida de álcool nas calçadas, que é onde mais acontecem as situações de aglomeração. Isso é interessante, porque quando eu era jovem, eu fui fazer aqueles programas de intercâmbio cultural nos Estados Unidos, né? E aí a minha mãe americana chega para mim e diz, o horário de chegar em casa é às 11. Saio, tem que voltar até às 11. Aí eu disse, mas lá no Brasil não é assim. Então, como é que é lá no Brasil? Não, lá no Brasil a gente sai às 11. Mas e aí volta que horas? Volta para casa a que horas? Não, a gente volta para casa às 5 horas da manhã. Então você sai às 11 e volta às 5. Então vocês ficam 6 horas na rua. Sim, 6 horas. 6 horas. Pois é, aqui você sai às 5 e volta às 11. Dá 6 horas também. À noite é para dormir. De manhã tem que acordar cedo para ir para a escola, para trabalhar, para não sei o quê. Então, essa historinha de sair às 11 e voltar às 5 horas da manhã é coisa de brasileiro. De republiqueta. Em Nova York, às 2 horas da manhã já não se encontra mais um nightclub para ir. Em Londres, os pubs têm hora para fechar. Fecha às 11. Entendeu? Então, assim, em todo o mundo civilizado, quem está certo é o Brasil, onde o povo é educado, onde há democracia, olha, o restaurante está lotado às 5 horas da tarde, 6 horas da tarde.
Falaste muito bem, às 10 horas não tem mais restaurante. Você não é educado, tu falaste. Bom, então é o seguinte, aqui, entendeu, nesse faz de conta, é uma terra de ninguém. Aliás, o estrangeiro gosta de vir para cá para o carnaval, porque lá na Europa e nos Estados Unidos, ele não pode sair na rua com uma garrafa de cerveja, agora, com o que for. Não pode, nem na praia. Isso é só de ir para a praia, botar um isopor, não sei o quê, tomar cerveja na beira da praia. Não existe isso. É proibido. Agora, nos Estados Unidos, Candiota, em alguns estados é proibido andar com a garrafa à mostra. Praticamente todos os Estados Unidos é proibido. À mostra. Mas tu não pode beber, não. Tu esconde a garrafa. Tem que esconder a garrafa. Tu esconde a garrafa, mas daqui a pouco... aqueles saquinhos de mas papel se te pegar... E tem um detalhe também. Em alguns estados... Eu vou citar um que eu vou frequentemente, que é o Wisconsin. Até às 9 horas tu pode comprar bebida alcoólica no supermercado. Até às 9. Né? E aí tem um fato interessante. Se a menina do caixa for menor de idade, ela não pode digitar a tua compra nem às 9 horas. Então ela chama um cara mais velho, que vai ali e digita a tua compra, às 9 horas. Dali para frente, tu pode comprar o que tu quiser. O supermercado, 24 horas, que seja. Mas bebida é só até às 9. No supermercado. Entendeu? Agora aqui, viu, Candiota, aqui na Cidade Baixa... Aqui virou terra de ninguém. Na Cidade Baixa, principalmente na época da pandemia, fechava às 8, depois às 9 horas, era, por exemplo, o Zafra na Lima e Silva. As pessoas compravam tudo que tem que comprar até às 9 horas e ficavam bebendo até de madrugada na rua e ficam lá na rua. Agora, nessa história da migração, Silvio, que o Vilmar falava, nós temos agora o 4º distrito que as pessoas estão começando a migrar para lá. E, inclusive, o vereador, eu quero conversar com o vereador, que seguidamente vem aqui. Ramiro Rosário. Eu não sei se ele mora no 4º, porque ali é São Geraldo, é Farrapos, é Navegantes, é aquela região. São João, pega para lá. E agora estão revitalizando aquela região que era abandonada. Agora, o que vai acontecer? Que também é culpa do quê? O plano de postura e nessas migrações também deve prever locais para que onde se instalem bares, tem zonas residenciais e não residenciais. Por exemplo, eu também moro na Cidade Baixa, Vilmar. Eu acho que o Vilmar se recolhe ou vai fazer festa em outro lugar. Eu nunca vejo ele lá. Ele preserva ali e vai para o Bonfim. Aí o que acontece? Nós tínhamos o carnaval da Cidade Baixa. Aí o pessoal diz, bom, vem cá, aí estão bagunçando demais, 2, 3 dias por ano, tiraram aquela alegria que tinha do carnaval, jogaram lá para a Praça Garibaldi. Então também, e pessoas, agora tem um condomínio novo que eu frequento lá, e o pessoal reclamando, digo, gente, vocês compraram um apartamento na Cidade Baixa, é o lado boêmio, já é assim. Então vamos para outro lugar, porque nós não podemos também ser tão sisudos assim. Claro que tem... Europa, Estados Unidos, mas o Brasil é assim, tem música dentro do boêmio, o que mais tem música é da boemia, aquela que diz assim, Silvio, eu não tenho culpa de gostar da madrugada, essa maneira de viver está errada para você, mas mesmo assim eu vou, e por aí vai, né? Quer dizer, o 4º distrito está se organizando agora para ser uma área boêmia. Aí eu vou lá, compro um apartamento, faço lá perto e vou reclamar que tem... Não, aí não dá. Aí não dá. Quer dizer, mas o que eu te digo é o seguinte, vou dar outro exemplo, porque, me desculpem, mas eu passo metade do tempo nos Estados Unidos, ou uma boa parte do meu tempo nos Estados Unidos. O que fizeram lá em Nova York? Meatpacking District e o High Line. Era uma zona, era uma região que tinha armazéns no tempo da carne, era um açougue, como é que se diz? Entreposto de carnes e tal, lá no sul da ilha de Manhattan. O que eles fizeram? Aproveitaram aqueles armazéns, transformaram em restaurantes, boates, isso, aquilo, o outro. Mas não tem residência em volta. Claro, não tem. Claro. Então, ali as pessoas podem fazer o que quiser. Agora, também não vão poder beber na rua. Porque isso é proibido em praticamente, que eu saiba, em todos os Estados. Mas é um bairro boêmio. Mas eu não estou em nenhum momento falando mal da Cidade Baixa em relação ao comércio que faz dos seus bares e restaurantes. Muito pelo contrário, tá? Trouxe realmente uma vida diferente para aquele bairro. Mas os restaurantes não têm culpa. Não tem absolutamente nenhuma. Muito pelo contrário, os restaurantes estão ali produzindo emprego e renda. Tá? Não tem problema nenhum quanto a isso. Fundamental. Agora, o que acontece? O grande problema é a promiscuidade na rua. E é promiscuidade mesmo, é lixo, é urinar nas portas das residências, brigas, etc., assaltos. Esse é o grande problema. Fala de promiscuidade, mas ali é onde a esquerda desfila os seus modelos de civilização, né? Ali é que a esquerda desfila seus modelos de civilização. É verdade, também tem isso, né? Mas a gente tinha como referência, por exemplo, a primeira vez que eu fui a Paris, a primeira coisa que eu fui buscar, puxa vida, onde é que tem os bares
etc. Lá na Praça da Bastilha tem uns bares, né, que ficam abertos e tal. Então a gente busca isso faz parte do turismo. O candidato estava falando dos pavilhões. Puxa vida, nós temos os pavilhões que são essa eterna encrenca, não é? Que não sai nunca o projeto do papel, que é a revitalização dos pavilhões do Cais do Porto. Um ótimo lugar. Está maravilhoso o que fizeram até agora também. Né? É verdade. E o 4º Distrito está se revitalizando, sim. Aliás, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, capitaneada aí pelo Rodrigo Lorenzoni, está fazendo um belo trabalho no 4º Distrito justamente para fazer. Agora, se fizer isso e espalhar esse povo todo que busca realmente, nós temos uma juventude assim muito, não é, festiva no nosso país, o brasileiro é festivo, né? Se espalhar pela cidade toda, a cidade toda tem como acolher. O que não pode é concentrar. Essa questão do 4º Distrito vai ter um X do problema, está bem pertinho aqui de nós. Nós estamos aqui na Paraíba, à esquerda aqui em direção ao rio lá, tem uma mini Cuba, que foi criada pelo Olívio. Essa mini Cuba ali é problemática. Então ali, olha, a administração vai ter que ou transferir tudo aquilo, tirar, acabar com aquilo ali, porque não tem saída. Aquilo ali é uma mini Cuba, a Cuba já é, os prédios, é como em Cuba aquilo ali, quer dizer, a depravação, a degradação ambiental, tudo está ali concentrado. Então realmente, tomara que o prefeito Melo inicie, que vai iniciar, não sei se poderá concluir, a verdadeira transformação desse 4º Distrito, que é importante para a cidade. Aliás, é a saída e a entrada de Porto Alegre, né? O cartão postal nosso também está aqui. Vamos falar um pouquinho do Cremers, hein? Quando você fica doente, pensa logo em ir ao médico, não é mesmo? Claro, proteger a vida é a atribuição máxima da medicina e defender a medicina é a maior atribuição do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul. Por isso, o Cremers está fazendo um alerta. Confira se o médico que atende você está devidamente registrado no site do Conselho, que é o cremers.org.br. Somente o profissional médico pode diagnosticar doenças, indicar tratamentos médicos e realizar procedimentos invasivos. Não coloque a sua saúde em risco, as sequelas podem ficar para sempre. Cremers, em ação pela saúde. E agora o Pet Home, hospital 24 horas, pronto atendimento, emergências, cirurgias, consultas com especialistas, exames, internação. O telefone do Pet Home é 51, o fixo é 30 62 76 44 e o celular aí também com o prefixo 51 999 77 06 44. Fica lá na Chácara das Pedras, um bairro maravilhoso, né? Na rua Araponga 437 aqui em Porto Alegre. Pet Home, hospital 24 horas. E Ângelos, né? Você sabe que o Plano Ângelos é o maior e mais completo plano de assistência familiar do sul do Brasil e que você pode contar com sua excelência e tradição para cuidar e proteger as pessoas que você ama. E hoje estou aqui para falar do Plano Bem-Estar, que tem assistência funeral completa, disponível 24 horas para você não precisar se preocupar com nada neste momento tão difícil das nossas vidas. Mas saibam que o Plano Bem-Estar não é só um plano de assistência funeral. Ele também garante teleconsultas gratuitas em clínica geral, nutrição, psicologia e pediatria, orientação fitness, apoio ortopédico gratuito e seguros como invalidez permanente por acidente, morte acidental e fratura óssea. Além de descontos em uma ampla rede de conveniados na área da saúde. E muito mais, cuida da sua saúde com o plano Ângelos Bem-Estar. Acesse angelos.com.br e saiba mais. Nós estamos no momento de retomada, candiota Govinatsky e Perotto, retomada da atividade econômica. Nós sabemos que depois da pandemia, de demissões, empresas que fecharam, a reestruturação empresarial também está num novo momento da relação do trabalhador com a sua empresa, do trabalho. Ou seja, o CIE está hoje apto a fazer um novo trabalhador, a qualificar o trabalhador para as necessidades do momento com as exigências deste novo momento da economia. Investir em um jovem talento é impulsionar, claro, o seu crescimento e o crescimento do seu negócio. Conheça o programa de aprendizagem e estágios do CIE, Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul.
Muito bem, olha que são 19 horas, aliás, não é mais 19, 20 horas e 1 minuto, a temperatura permanece aqui na casa de 20 graus, 21 graus centígrados, diminuiu um pouco a temperatura, mas teremos uma noite agradável para dormir. Depois de amanhã, hoje é 15, amanhã é terça 16, 17, o governo começa a pagar, Candiota, o Auxílio Brasil. Ele vai substituir o Bolsa Família e o Auxílio Emergencial. Bolsa Família, nós sabemos que foi lá atrás, e o emergencial foi a partir da pandemia do ano passado, o plano emergencial que vinha sendo pago, e o Bolsa Família, que era R$ 190, esse novo plano chamado Auxílio Brasil será de R$ 400. Candiota, nós sabemos muito bem que o auxílio emergencial foi feito pelo governo, foi concedido pelo governo, e não foi só o auxílio emergencial. O auxílio emergencial, o governo conseguiu, exprimindo o orçamento do ano passado, pagar esse valor que foi pago durante 8, 10 meses, e pagar. Além disso, o governo transferiu bilhões e bilhões para os governos dos estados e para as prefeituras. Porque aqui para nós, vamos fazer um parênteses, quem foram os encarregados de administrar a pandemia foram os governadores e os prefeitos. As mortes havidas pela pandemia são de responsabilidade dos governadores e dos prefeitos, tá certo? Isso é lógica, é só raciocínio lógico. O governo apenas entrou com recursos. Se houve mortes na pandemia, a responsabilidade é do seu governador ou do seu prefeito. Aqui tivemos um prefeito que não só matou pessoas, mas também matou empresas. Dezenas de empresas fecharam as portas, não vão voltar mais por causa do prefeito que nós tínhamos antes do Melo. Esse auxílio Brasil é importante, continua sendo importante, né, Candiota? Porque durante a pandemia, o Paulo Guedes, o ministro Paulo Guedes, ele se refere aos invisíveis. Eles encontraram pessoas, 18 milhões, se não me engano, o número é esse. É isso aí. Né, de brasileiros que não existiam no mapa e que estavam precisando desse recurso. E a Caixa Econômica fez um trabalho fantástico para conseguir criar um sistema para essas pessoas terem acesso a um auxílio. Senão, não sei o que seria dessas pessoas, por causa da tal da política do fique em casa, a economia a gente vê depois, o que foi uma estupidez. Uma estupidez. E esses dias eu escutei um senador americano. Eu não prestei atenção se ele era democrata ou republicano, mas eu creio que, pelo que ele falou, talvez fosse republicano. Ele disse algo que eu venho dizendo aqui no Brasil, aqui no programa, há muito tempo. O que aconteceu? A ditadura comunista da China exportou o modelo comunista, que é tranca todo mundo em casa, afinal as pessoas já estão presas mesmo, né? Vivem num regime totalitário, uma ditadura comunista, só quem passa bem. Claro, eles têm lá, criaram uma casta também, tem alguns milhões de chineses que vivem como milionários, tem 1 bilhão e pouco que vive lá do jeito que dá, né? Mas é uma ditadura comunista que mentiu para o mundo, não é? Mentiu para o mundo e exportou o vírus. O que não se sabe é se foi proposital ou sem querer. A mentira foi proposital. Isso já é fato incontroverso, fato notório. Muito bem. O que diz esse senador? Que o mundo copiou o modelo comunista do fique em casa e errou. Então, o mundo errou. O mundo livre copiou o modelo de uma ditadura comunista. Hoje, o senhor e a senhora que estão aí, se não são de esquerda, já sabem o que é uma ditadura comunista. Nós estamos vivendo uma ditadura, que é o Estado que diz, eu falo Estado no sentido amplo, né? Que diz o que você pode comer, o que pode comprar no supermercado, se vai à aula, se não vai. É o Estado que manda. Nós estamos vivendo o modelo. Se você gostou do modelo da pandemia, vote na esquerda. Porque esse é o modelo que está aí. O modelo exportado pela ditadura comunista da China. Agora, vejo que aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul especialmente, eu estava olhando aqui, nota bem, 98,5% do Rio Grande do Sul está vacinado com a primeira dose. E 79,2% com a segunda dose. E como tem 3,4% de dose única, 82% da população do Rio Grande do Sul está vacinada. Eu preciso obrigar alguém a usar passaporte de vacina? Se eu tenho 98% da população vacinada, eu preciso criar um problema? Mas não, está criado. Nos Estados Unidos também. Agora lá eles já estão arrependidos com essa história do fica em casa e fecha tudo. Que fizeram lá também. O mundo livre
copiou a ditadura comunista da China, caiu feito pato. E o que está acontecendo hoje é o que nós estamos vendo, é a inflação. A culpa do Bolsonaro? Diz que não. Hoje em dia não tem container. Eu estava lendo uma notícia, tem 111 navios esperando para descarregar no porto de Long Beach, nos Estados Unidos. Aliás, olha que horror. Aliás, o Candiota tem o Médicos pela Vida, é um grupo de médicos que agora começou a falar. São milhares, são mais de 15 mil. Eu recebi agora um vídeo deles hoje e eles prometem dizer muito mais coisas. Por exemplo, a questão da máscara, eles acham inadmissível que nas ruas a pessoa tenha que usar máscara. E eu concordo com isso, é só questão lógica. E ele diz o seguinte, como é que se combatia a gripe antes do coronavírus? Era através do quê? Da não proximidade com aquele que estava gripado. Tanto é que a minha mãe dizia assim, não vai na casa do fulano porque o fulano está gripado. Então, a máscara foi um instrumento, sim, não é teoria da conspiração, sim, para testar a forma de oprimir os povos, oprimir o Ocidente. Como tu falaste muito bem, a China fez isso aí e nós engolimos essa coisa toda. Então, esses médicos prometem muito mais ainda, não só desmascarar a questão da máscara, inclusive dizendo que milhares de trabalhadores, milhares de pessoas estão hoje tendo problemas pulmonares que vão se agravar porque elas não mais respiram oxigênio, mas bactérias e fungos na máscara. Bactérias e fungos na máscara. Tomara que esses médicos tenham espaço para dizer isso e alertar você. Saia na rua e não use máscara se estiver sozinho. Eu vejo gente lá no Parque Maria do Brasil, sozinho, não tem ninguém a 200 metros, o cara usando máscara e até aquele troço de automóvel. Quer dizer, é um absurdo isso. Então, graças a Deus, esses médicos vão dizer a verdade. A Bíblia tem um trecho lá que é assim, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nós vamos nos libertar e vamos ver tanta bobagem que fizemos, tanta forma opressora que nós aceitamos e fazer esse tipo de comportamento porque foi imposto pela mídia e pela ideologia. E só complementando o que já te dou a palavra, aliás, eu não tenho nem direito de dar a palavra para ninguém. Não, mas tu me dá porque o Silvio não me dá. O que a ditadura comunista da China também exportou foi o terror. Foi o medo. Eles começaram a mandar filme mundo afora e exportando medo. As pessoas estavam apavoradas. Quando mandaram as pessoas ficar para casa, todo mundo foi para casa com medo. As pessoas estavam com medo. E isso é típico da ditadura comunista. Implantar o terror. Fazia isso, né? Implantar o terror. Isso. Agora, aqui na Republiqueta é interessante, porque eles copiaram uma porção de coisas, mas o que dava muito trabalho não copiava. A ditadura comunista mostrou na televisão eles lavando as cédulas de dinheiro para não transmitir o vírus pela cédula. O que depois se ficou sabendo que era uma estupidez, uma burrice, uma idiotice. Isso não copiaram aqui. Agora, o que ela faz? Copiaram. Bota a máscara, entendeu? Então, copiar. Então, as mulheres fazem desfile de máscara. A máscara de pano não adianta nada, tanto que é proibido. Quem vai voar tem determinadas máscaras que são permitidas no avião. A maioria é proibida. Agora, quando o pessoal fez um jogo de futebol, um carnaval em São Paulo e no Rio. Aí podia. Os arautos do Fica em Casa é São Paulo e Rio e Globo. Aí, Bahia. Então deixa o carnaval rolar porque é importante comercialmente. E lá se expandiu o vírus. Depois eu estava agora, recentemente, eu vi um apresentador de um jogo de futebol dizendo assim, que maravilha a volta do público aos estádios. Com protocolo, sim, com todo o protocolo. E tinha 50 mil pessoas abraçadas, gritando, quase se beijando lá. Mas aí dava dinheiro para a Globo e não estava transmitindo. Olha a hipocrisia. Todo o protocolo. Gritando, berrando, se abraçando, comemorando o gol. Vai plantar batata. Aliás, tem um movimento, Peroto, que está tentando agora se consolidar para proibir o carnaval em fevereiro ou março, né? Que aí foi março. Eu espero que essas pessoas que diziam fique em casa continuem. Mas bem rapidamente, Silvio, porque tu levantaste o assunto, era do Auxílio Brasil. Isso. Eu particularmente não gostei muito do nome, poderia ser Auxílio Cidadania, que era um bom momento, para quê? Para que a pessoa se sinta cidadão, mas vá lá. Tinha que trocar o nome mesmo, por quê? Porque isso serviu para muito clientelismo, esse que é o problema. E o Auxílio Brasil, que eu chamo de Auxílio Cidadania, é para que as pessoas elas pensem que elas vão crescer na vida e vão ser cidadãos. E não fiquem dependendo daquele recurso e virando as costas para trabalho, para educação e tudo mais. Quando o Osmar Terra era ministro da Cidadania, eu vi uma entrevista dele que milhares de pessoas foram
cortou, passou a tesoura. Era um chefe de gabinete de vereador, de deputado, a gente abonada recebendo o auxílio. É por isso que são contra o Bolsonaro. É claro, cortou a mamata. Então, e outra coisa, vinculando o Auxílio Brasil, Candiota, a pessoa crescer e dar um passo seguinte, não ficar dependente daquilo o tempo todo. Não um fim, mas um meio, né? Isso hoje é um fim, esse é o problema. Olha aqui, ó. A Aspecir Previdência. A Aspecir é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e também responsabilidade. Veja bem, com mais de 100 anos de trabalho e dedicação, a Aspecir é reconhecida por sua atuação no ramo previdenciário, sempre inovando e desenvolvendo produtos que atendam às necessidades e proporcionem a tranquilidade aos seus associados. A Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Vamos continuar o nosso tour gastronômico, agora chegando, claro, lá, Frutos do Mar, Candiota, lá na Teixeira Mendes, 1216. Endereço de quê, Govinatsky? Chihuahua. Chihuahua, né? Chihuahua, tradição que perdura, assim como o movimento das ondas do mar. O Peroto que gosta muito de casquinha do siri, né? Bonito. Casquinha Agora, do siri. repete essa frase. Imagina, tradição que perdura, assim como o movimento das ondas do mar. Olha que mais. Olha só, ele faz as ondas do mar. As ondas. Não, eu vou falar da marreca lá do outro lado. Tudo no Chihuahua. Bar de Almirante, né? Desde lá da Getúlio Vargas, ao lado do Marrocos, que eu ia no Marrocos, a sessão das 8, terminava às 10 horas, depois ia no Chihuahua do lado, né? Do lado. Então, olha aqui, ó, realmente, frutos do mar maravilhosos, casquinha de siri, moqueca de peixe, camarão adorê, bacalhau, a natas, não tem marreca lá, natas também não tem Então lá, não né? serve. O gosta de marreca. E não esqueça que lá no Chihuahua você pode ligar e reservar a mesa lá para um grupo de pessoas, família, amigos, enfim, namorado, os amigos. É muito bom lá o ambiente, realmente os frutos do mar servidos no Chihuahua são espetaculares. Chácara das Pedras aqui em Porto Alegre, na Avenida Teixeira Mendes, 1216. Chihuahua, nosso orgulho gastronômico também. A gente sempre quer o melhor para quem a gente ama, não é verdade? E não importa o jeito da sua família, se é grande ou pequena, o CCG Saúde sabe que ela é especial e merece um plano hospitalar com valores especiais. No Novembro Família, o plano Pop Humaniza do CCG tem redução de 10% para famílias de até 2 pessoas e 14% para 3 ou mais. O plano Pop Humaniza tem consultas e exames na rede própria CCG, com mais de 20 clínicas na região metropolitana e também no Vale dos Sinos. O atendimento hospitalar é no novo Hospital Humaniza, espetacular, maravilhoso ali, né? Novinho em folha aqui na Ramiro Barcelos, em Porto Alegre. Veja mais detalhes no ccgsaude.com.br ou fale com o seu corretor de confiança. Esponqueado Jardine, Govinatsky, tu que está querendo trocar de carro de novo. A Chevrolet Esponqueado Jardine é conhecida como a revenda que não perde negócio. Chega lá, Govinatsky, com aquele maravilhoso carrão e vai trocar por um mais novo. Tem o de 2020, né? Agora toca por um 2021. O Fusquinha é inegociável. Não, o Fusquinha tu não negocia, né? Mas aquele teu é carro, inegociável. Mas tem uma moto... Aquele Porsche, né? Ele Porsche. tem uma moto, também inegociável. Então, aqui ó, são 8 lojas da Esponqueado Jardine aqui no estado. 2 em Porto Alegre, Cachoeira do Sul, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Ijuí, Passo Fundo e Erechim. Está faltando Uruguaiana, o pessoal da Esponqueado lá em Uruguaiana. Aliás, o Uruguaiana está bombando. O Uruguaiana tem shopping, aqueles... Outlet. Não. Outlets, aqueles... Como é agora me foge o termo. Então, o Uruguaiana criou lá o mecanismo daqueles free shops. Free shop, agora veio o termo. Free shops. Espetaculares. O Uruguaiana realmente está bombando. Excursões vão para lá e tal. O Uruguaiana realmente conseguiu se transformar, é uma cidade internacional hoje mesmo. Então a Chevrolet Esponqueado pode chegar para o Uruguaiana também, a Chevrolet Esponqueado Jardine, porque ela valoriza o seu carro na troca e sempre tem as melhores condições para você comprar o seu carro zero ou o seu seminovo, assim como fez o nosso José Silva, né, que foi lá e ficou admirado, né, com a forma de negociação da Esponqueado Jardine. Bom, vamos agora falar sobre vinhos. Quem não gosta de vinho? Aliás, o vinho que no ano passado para cá teve um aumento de quase 3% no consumo no Rio Grande do Sul. Eu falei aqui outro dia que o Brasil toma 2,6 litros por ano, né? O argentino é um pouco mais de 100, para ter a diferença. E lá no estado do Vaticano, Peroto,
é mais de 200 litros. Os caras é muita missa, é muita missa, né? No estado do Vaticano é 200 litros. Tem muita missa. É muito vinho. Eles devem ter lá muita olina também, né? Porque toma muito vinho, come demais, olina resolve. Olha aqui, ó, o mais importante para vinhos do mundo é proporcionar a você, cliente, a melhor experiência no mundo dos vinhos. Sempre com a garantia de economia e qualidade. Passe em uma loja e confira. Aliás, temos 3 lojas aqui, Vinho do Mundo. Aqui na Cristóvão Colombo, bem pertinho aqui da TV, Cristóvão Colombo 1493, é o bairro Floresta, na capital. Depois aqui na Alameda Alípio César 203, bairro Boa Vista, em Porto Alegre também. E lá na Getúlio Vargas, onde o governador, faz hora, né, governador, que tu não vai lá me dá um presente de vinho. Fazia isso de vez em quando, agora parar. Pois é, né? O Natal está chegando, época dos presentes. Está esperando o Natal, então. Getúlio Vargas, 1135, bairro Menino Deus, em Porto Alegre. E agora vamos concluir a nossa rota, nosso tour gastronômico, na Di Paolo, claro, na Di Paolo para o Jeremia, a melhor e o melhor da culinária típica da Serra Gaúcha. Me lembro muito bem, a gente ia para a Serra para comer essas comidas saborosas, maravilhosas da Serra. Hoje tem em Porto Alegre, a na Di Paolo. montanha vem a Maomé vai a montanha. Isso. Eu não sei quem é a montanha ou a Maomé. É o Paulo Jeremia, né? Se o Paulo para o G é o Maomé. É Bento, né? Em Bento, tem Gonçalves também. Bento. Bento Gonçalves. Mas tem aqui no aeroporto também. Não, aquela ali é fantástica. Não, mas a origem é Bento Gonçalves. Bento. Então, olha aqui, a comida saborosa com essência artesanal, preparados com amor, temperos frescos e seguindo as receitas da Nona Perotto. Nossos pratos saborosos são uma volta às origens. Toque caseiro para recriar experiências ao redor da mesa farta. Prove a sequência de galeto ao primo canto em Porto Alegre. Aonde? No Boulevard Laçador. Vamos acompanhar o desempenho aí do nosso Paulo Jeremia, que agora tem contratos aí, estão pensando em fazer ou não fazer com a grandes redes aí para ser o artista principal de uma novela que o cara está preparando. Eu acho que ele vai para Hollywood. O Hollywood, ele tem, a escolha é dele, né? Vamos ver, então vamos acompanhar de Paulo. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da Nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No Di Paolo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da Casa da Nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina della Serra Gaúcha. É uma figura esse Paulo Jeremia. Estive lá hoje com o José Silva, um dia desses. Realmente é uma figura encantadora. Tu gosta de galetinho, Govinatski? Eu me lembro dos galetos que a gente comia antigamente, tinha Primo Canto, né? É o Primo Canto. Primeiro Lá canto. Também tem, né, Lá também tem. Sensacional. Eu já fui no Di Paolo de Bento e aqui de Bento, estivesse lá? Também, estive lá. Eu gosto muito de vários vinhos lá. Né? Não, tem na entrada, o que eu fui é na entrada de Bento ali. Ah, tá, mas é lá no Júlio de Na beira da estrada. Você sabe qual é sabe o significado do galeto Primo Canto, né? Sim. Cantou, morreu. O primeiro canto? Primeiro canto. Coitadinho. Sabe tudo, viu? É uma injustiça. Da sereia, né? É uma injustiça. Esse cara sabe. Agora de culinária é falar com ele. Mas ele não respondeu a tua pergunta se ele gosta de galetinho. Ele falou. Ele foi pro primo, foi pro canto. Agora tem uma coisa, se você vai lá no Armazém do Queijo, na Di Paolo, no Chihuahua, Barranco. Como diz o Belador, por lá e que parta, leve sempre, vou dizer o nosso saudoso, querido Belador, leve sempre olina, essência de vida, qualquer problema gástrico, você resolve com olina. E olina é tiro e queda. Realmente, eu sempre tive um problema aí. Tomei um gole de olina, resolveu.
Olina vai e resolve. Bom, nós estamos daqui a pouco chegando ao final do programa. Tu tens algum assunto ainda? Eu queria perguntar para vocês se alguém, eu realmente não procurei, não sei, se o governo da Áustria é à esquerda. Porque eles decretaram o confinamento de quem não tomou vacina. Ah, adivinha? Eu não entendo um negócio desse. Agora, o Brasil, eu fui também conferir hoje aqui naquele site internacional lá, o Brasil é o terceiro, tirando a China, porque não dá para confiar em números que vêm da China, é uma ditadura comunista, é um país fechado. Tem Índia, Estados Unidos e Brasil em número de vacinados. Só tem esses dois na frente do Brasil. Dali para baixo, todo mundo vacinou menos. Consequentemente, nós temos aqui 193, 195 países da ONU. 195 países na ONU. Então, tu pega a ditadura comunista, tu descarta, né? Que é a China. Tem só dois na frente do Brasil. O presidente do Brasil é negacionista e genocida. Não é? Na visão deles. Como tem mais 190 países atrás do Brasil em vacinação, em tratamento, são todos genocidas. Então, a esquerda conseguiu algo impressionante. Mas deixa eu te dizer... Todos os países fora Estados Unidos e Índia são genocidas. Deixa eu te dizer uma coisa, Candiota. Tu conhece muito bem os Estados Unidos. Já foste à Áustria? Não fui. É muito interessante. Eu tive a oportunidade de ir faz muito tempo. Não é esquerdista, não. Lá é impressionante. Eu desci no avião faz muito tempo isso. Bom, moça, hoje pode ser que seja esquerdista. Não, até pode ser, mas não acredito, não. Eles são muito conservadores. Eu desci no aeroporto de Viena, cedo da noite. Acho que eram umas 21 horas, nem isso. Bom, não tinha mais ninguém, o aeroporto estava fechado. É cedo para ti, né? Fechado, totalmente, não tinha mais ninguém. Aí eu peguei um táxi, consegui um táxi, eu tinha que ir no hotel, né? E a minha mulher estava esperando, mas acontece que é o seguinte, não tinha mais bar aberto, não tinha mais restaurante aberto. E eu estava com fome. Só no Brasil. Tá? Aí então, como eles tinham já feito algum tipo de... Ela estava num congresso da CNPL, já tinham feito algum tipo de relacionamento ali com as pessoas e tal, da redondeza. Então, um restaurante familiar resolveu então esperar para poder eu comer alguma coisa, porque no hotel não tinha mais nada. E no dia seguinte, o café da manhã é a coisa mais simples do mundo, quer dizer, espera um pouquinho aqui na mesa que nós vamos atravessar a rua buscar o pão. Quer dizer, a Áustria é uma coisa, fora da curva, vamos dizer assim. Eles dormem muito cedo, não tem praticamente nada, os prédios são praticamente todos iguais, 4 andares. Deve ser comunista, as cores... Então. Não, é uma coisa... Não, comunista não é, mas sei lá, eles têm uma coisa assim, conservadorismo total. E claro, uma população muito antiga, né? Não é uma população de jovens. Então não faz diferença, Candiota. Pode botar todo mundo dentro de casa, que eles não vão nem sentir a diferença, porque já ficam dentro de casa, entendeu? A Áustria certamente não é um país que tem a ambição de se tornar um grande país, né? Fica ali naquela coisa. Eles têm, na verdade, assim, ó, é um país daqueles que já está tudo resolvido. Eles não têm mais nada para fazer. Não tem uma ponte para fazer, um túnel para fazer, uma questão lá de saneamento, não tem mais nada. Está tudo feito. Tá? Então não tem problema, eles ficam em casa mesmo. Eles estão muito atrasados na vacinação, porque estão com 60 e poucos % de vacinação e o Brasil... E quem é o genocida que governa lá? Pois é, nós temos que procurar o nome do genocida, né? Aliás, nós vamos ter que ficar procurando 190 genocidas. Genocidas, né? todo mundo. O mundo todo é genocida. Silvio, eu queria só fazer uma pontuaçãozinha aqui rápida sobre as eleições na Argentina. A esquerda tomou uma surra homérica na Argentina, não é? Em relação ao Senado. Quer dizer, o Alberto Fernandes vai ter muito trabalho agora, daqui para frente, porque deu uma virada histórica, justamente pela questão econômica, né? O cara levou a Argentina à bancarrota, né? Com esse governo maluco dele. Esse sim, genocida. Aliás, o Macri anunciou que vai concorrer à eleição agora, daqui a 2 anos, né? Vai concorrer daqui a 2 anos a eleição 2023, né? Tomara que a Argentina refaça essa bobagem que fez, né, Candiota? E que a lição da Argentina, o Brasil aprenda. Exatamente, muito bom, bem lembrado, Pedro. A lição da Argentina... Aliás, tem uma coisa, tem gente impressionante, né? Pessoas que são da esquerda, adoram a esquerda, adoram Cuba, essas coisas, Venezuela e tal, quando dá uma folga vão para Nova York. Vão para ir para a Europa e tal. Por que não vão para Cuba, para Venezuela? Quer dizer... É muito triste a gente ver, né, as pessoas, de certa maneira, que a gente imagina que tem um pouco de discernimento intelectual. Só um pouquinho de discernimento intelectual, né? O Tico falando com o Teco, já dá para entender que o comunismo leva a isso. Então, que você está tendo as benesses do capitalismo aqui,
e fica sonhando com uma ideologia comunista que quer tirar a tua liberdade, quer tirar o teu... Não, deu 100% errado. Deu errado em todos os países, mas eles insistem. Em 1989, quando Olívio Dutra assumiu o governo do Estado, não tinha uma bandeira do Brasil no Palácio Piratini, nem fora, nem dentro. Só de Cuba, né? Só Cuba cubana. Não, e Partido Comunista e tudo mais, né? Eu até estava lendo uma matéria esses dias lá nos Estados Unidos, um republicano lá dizendo o seguinte, que o esquerdismo é uma doença. Porque eles criam uma realidade paralela e acreditam naquilo que eles mesmos criaram. Agora, sabe que... É um mentiroso. Mentiroso é assim, né? Mentiroso acredita. Sabe que já tem algumas bandeiras, que é um dos milagres que o Bolsonaro está fazendo, fazer a esquerda usar a bandeira. E a missa também. Amarela. Não, a esquerda foi a missa. O sindicato se é a favor da demissão de trabalhador. Cuida do que está circulando na internet, dos milagres que o governo Bolsonaro está fazendo, porque está todo mundo se juntando como o paradigma é o seguinte, o que ele está fazendo? Ele pensa isso, nós temos que pensar diferente. Ele come pastel na calçada? As ONGs estão queimando a Amazônia. Os drogados denunciando o efeito colateral de remédio. Os comunistas indo à missa e se comungando. Os artistas confessando que não tem talento. Os esquerdistas usando a bandeira do Brasil. E os jornalistas defendendo a censura. Mas faltou os sindicalistas, né? Defendendo mandando desempregar, mandando demitir. Defendendo a demissão por justa causa. Mandando demitir. Eles querem demitir por justa causa. Os sindicalistas defendendo a demissão. Por quê? Porque ele estava contra demitir quem não tivesse sido vacinado. Isso. Ah, não? Então nós somos a favor. Pode demitir. Então demite. Agora, que milagre que ele faz, né? Impressionante. Eu não consigo, eu sou obrigado a fazer um raciocínio lógico, que é o seguinte, tem 100% de pessoas vacinadas? Não. Por quê? Porque não deu. Não deu tempo. Eu acho que está em 70 e poucos por cento. A vacinação no Brasil está avançada, está em torno de 70 e poucos por cento. Dado agora há pouco aí. Eu quero saber o seguinte, como é que fica os 30% que não foram vacinados? Eles vão ser demitidos, então, por justa causa. Eles não se vacinaram porque não dava. Porque no Brasil não há essa resistência às vacinas como há nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é um horror. O líder anti-vacina nos Estados Unidos é o Robert Kennedy Jr. Ele é contra todas as vacinas, não é contra essas. Até porque essas não são vacinas, essas são experimentos, né? São vacinas experimentais e assim estão registradas na Organização Mundial da Saúde. Então, você pode obrigar uma pessoa a participar de um experimento? Não, ela participa se quer. Se são experimentais, elas não têm comprovação científica. Não tem comprovação científica. O que existe são evidências. Porque os países, como o Brasil, que estão vacinando, apesar do negacionismo, estão conseguindo derrubar o número de casos e de internações. Govinatsky, uma frase final. Uma frase final? Vamos lá, então. Fim de ano chegando, né? Muita paz, muita tranquilidade e principalmente muito juízo. Recado final, Candiota. Eu acompanho o relator, porque estou vendo que só temos aqui 30 segundos. 30 segundos. E aí? Uma boa semana a todos. Muito bem. Olha, você, telespectador, também nesta segunda-feira, 15 de novembro, em que comemoramos, entre aspas, a proclamação da República há 132 anos. Você tenham todos uma boa noite, um bom sono. Amanhã, 18h55, aqui de novo na RDC TV, canais 24 e 524 da Claro Net TV. Bom descanso e até.